Olá pessoal, bem-vindos ao bate-papo de hoje, onde vamos falar de um assunto bem fundamental. Alguns aspectos deles vão ser fortalecidos, não vou dizer repetidos, fortalecidos, talvez simplificados, mas bem focados, porque há um problema em aprender inglês. Aprender inglês, ninguém tem a menor ideia do que está fazendo. Então, vão lá, nem os alunos e nem os professores também. Tem a menor ideia. Então ficam lançando, agora que está na moda, deve dar dinheiro, deve dar. Eu não sou rico, mas um montão de coisas. Então aprenda o curso tal, então começa a dar tiro para tudo quanto é lado para ver se alguma coisa atrai ou vende. O fato é que há foco, sim, há foco, há medidas, há ferramentas, há medidas principalmente. É sobre isso que eu queria falar neste bate-papo de hoje, sobre um aspecto importantíssimo que é deixado totalmente de lado por todos os cursos, todos, o alfabetismo em inglês, a capacidade de ler da maneira como está escrito de fato, né? Pensa ler em português como não está escrito, do jeito errado. Só que em inglês parece que não tem problema, porque a gente não tem familiaridade com a língua, né? Por exemplo, uma coisa, quando a gente vai falar, quer ver uma coisa focal, importantíssima? Quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, ou se quer ficar vivo, nós trabalhamos, operamos com unidades de operar. A operação de estar vivo. Por exemplo, eu estou aqui em plena operação de estar vivo. Todos os seres humanos estão, mas eles estão operando em unidades. Qual é a unidade? Eu sou uma unidade de ser humano. Já pensou se fosse ao contrário? Pensa um pouco de imaginação. Mas o braço vai até a Ásia, sei lá aí divide um pedaço e ninguém sabe como é. Não, somos unidades operacionais para viver, para a vida humana. E tudo é assim, tanto entre os animais, como também as coisas operacionais que a gente faz. Como eu falei há pouco, né? Carregar um navio com cebola. O que você faz? Leva uma por uma? Vai aqui, mais uma. Não, tem unidade. É o quê? Caixote? É saca de cebola. Saco de cebola. Pesa quanto? 60 quilos? 60 quilos. Essa é a unidade de carregamento, da operação de carregamento do navio de cebola para exportar, por exemplo, né? E tudo tem unidade. Tudo. Para operar, para poder existir, para poder trabalhar. Qual é a unidade de uma parede da construção? O tijolo, uai. O que o cara faz? Ele pega 3 tijolos e põe? Não, ele pega um, põe lá. Passa cimento, pega outro, põe lá. Construção normal de alvenaria de uma parede é unidades tijolo, né? E assim por diante em tudo. Agora, na hora que eu vou desenvolver a capacidade de adquirir um idioma e me comunicar num novo idioma, inclusive quando eu estou adquirindo meu próprio idioma, há unidades. E as pessoas imaginam que são palavras. Por que tem essa bobagem? Porque eu não estou usando palavra. Eu não estou usando palavra. Não é palavra isso que eu estou fazendo. Isso que eu estou fazendo. Não é palavras. Não sei juntar palavras isso que eu estou fazendo. Eu não aprendi essas palavras. Imagine. O que eu aprendi? Qual foi a unidade capturada? Foram uma coisa que a gente chama de... Não é palavra. Remessa sonora. Remessa de voz. Remessa de significado, né? Em inglês se chama semantic batch. Uma remessa, um lote, uma remessa de significado. Quer dizer, uma coisa que tem sentido, que pode servir para ser uma resposta, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário. Esses 3 tipos de coisa. Pode ser um xingamento também, talvez, né? E vão ter uma medida também. Quer medir em tempo? Tempo. Quantos segundos dura em geral? Sabe quantos segundos dura? Dura o tempo que demora para esvaziar o pulmão. O tempo que demora para esvaziar o pulmão. Aqui deu 8. A média são 7. Pode confirmar. Claro, pode confirmar, tem 2. Não é toda hora. Não, é uma só. Mas a média são 7. E uma boa unidade para
adquirir de maneira que ela se estabeleça com outras unidades, inclusive com as pequenininhas e com outras um pouco mais compridas, se estabeleça para ir formando uma rede, se estabelece como matriz, para que ela própria sirva para se reproduzir com outros significados, com significados outros, novos, né? Significados novos. É bacana ter essa unidade inteira, é um jeito proveitoso. Uma por uma, a cebola lá eu não vou carregar nunca. Um saco já é o que um homem carrega, interessante, dá para empilhar. Por que eu estou falando de dá para empilhar? O que interessa carregamento de cebola? Se nós estamos querendo adquirir inglês. Que tem vantagens nisso. Tem vantagens em ter essa remessa viva. Né? Ela é o que permite assimilação, uso para transformação em outras situações. Eu estou com vontade de ir, estou com vontade de ir ao parque. Tá. Agora eu não tô com vontade de ir pra festa. Você quer dizer essas coisas todas? Junto com não tô com vontade? Toda essa relação, essa utilização dessas remessas semânticas para transformar e falar outra coisa, são as coisas que nós adquirimos quando éramos pequenos em português. E não é que faz sentido isso, é assim. Isso tudo é do tamanho do pulmão, nós temos que ter essa unidade. Por quê? Porque não tem um troço enfiado, um cano enfiado aqui atrás de mim, soltando ar o tempo todo, né? E outro entrando por outro lado para soltar, para entrar ar, para trocar os gases, né? Para respirar, enfim. Não, nós respiramos por unidades. Que unidades são essas? Cargas de pulmão. Então agora eu quero falar, mas só que agora eu resolvi que não vou parar de falar não, porque eu tô com muito interesse em dizer o que eu quero dizer e depois vocês vão aprender não sei o que lá e blá, 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 e continuo falando, não tô respirando nada, peraí, vai chegar um momento que eu vou ter que parar, caramba, peraí, eu tô ficando sem ar. Pronto. Que desgraça, né? Não, a gente fala confortavelmente. Foi cumprida, vale por 2, vai. 6 quase, né? Que delícia! E se não fosse assim, tava ferrado. Pensa, tem unidades em tudo. A mulher não fica um pouco grávida e dali a não sei quanto tempo. Não, ela tem unidade da gravidez, 9 meses, tá bom. Blum, sai uma criança inteirinha. Unidade, bebê. É tudo em unidades. E agora a gente quer pegar um pedaço da coisa, né, do som que a gente quer soltar para falar e para ouvir também esse processamento. Nós estamos ouvindo também uma unidade que entrou, uma remessa semântica, uma remessa de significado de alguma coisa que alguém falou. E você tem que ouvir também por unidades. Essa é a unidade de processamento, a unidade de operação, a remessa de significado. Verificando aqui, tudo em ordem. Isso é precioso de se levar em consideração. Não é que é preciosa a ideia, isso nem é ideia, isso é como é, tá? Não é uma grande sacada, não. Isso é como a coisa simplesmente é, que não é levada em consideração. Olha aqui, rapaz, ensinando palavra. Where? Ah, legal. O que quer dizer? Quer dizer onde. E who quer dizer o quê? Who quer dizer... Ah, quem? Ah, e what? Tá? Não adianta isso. Unidades erradas ainda por cima, com som errado. Poxa, dá licença. Não tem muita, como é que chama, segredo de por que curso de inglês em geral não funciona. Em geral. Tá? E todos usam texto. Portanto, todos usam palavras. Então não vamos usar palavra. Havia um cara lá que falou, então não vamos usar palavra. Sei por quê, um modismo. Tentar lançar uma coisa nova, de certo. Eu vi um pouco. Fica só falando. E explica um pouco. Um troço super ambíguo, super sem livro. Né? Como não vai usar escrita? Muito bom usar escrita, só que tem que saber o que faz em relação à escrita, porque é muito fácil trazer a escrita para aprender a falar. Mas tem que ter coisas como estar alfabetizado, que significa saber os sons de uma palavra escrita.
Saber o som, você não precisa saber o significado. Saber que som que ela tem. Como em português, tem muitas palavras que você não sabe o significado, mas podem ler. Poderiam até escrever. Vou dar um exemplo, a palavra que eu sempre uso, que é ubíquo, que é uma coisa que tem em todo lugar. Só que ninguém usa essa palavra, né? O telefone celular hoje em dia é uma coisa ubíqua. Todo mundo tem, todo mundo usa. Em todo lugar você vê, né? Ubíquo. Uma palavra que para muitos é desconhecida. Não é muito usada em português. Em inglês tem ubiquitous, que se usa muito, por acaso. É a mesma coisa. Mas em português nós não usamos essa palavra. Tá ótimo. Então, você consegue escrever? É alfabetizado isso que você ouviu. Mesmo que você não sabe o significado. Não é saber, não entender um texto. O analfabeto. O analfabeto é não saber o som só. Pô, fica tranquilo. Agora tem que se alfabetizar, tá bom? E outra coisa, por exemplo, as palavras não são separadas. As palavras da fala, né? Não são separadas. Nós não estamos separando as coisas. Nada. E nunca separei. Só fui separar depois para ler, para usar texto, para escrever. Não são separadas, muito menos para aprender. Você não aprende palavras separadas, como estão no texto. Parece ridículo falar isso, mas as pessoas presumem que é isso, que eu tenho que aprender as palavras que estão no texto, ou na lousa, ou na internet. Tem que ressubstanciar esse texto, trazê-los à substância original do texto, que são os vocais. Aqui está tudo escrito, coisa que alguém falou, ou que estaria falando, né? Para descrever alguma coisa, para repetir o que uma outra pessoa falou. Todas vieram da voz, né? E da voz mesmo, por isso que a letra O é O, que é isso que produz. E todas têm essa característica de imitar a voz, as letras do alfabeto nosso, o alfabeto que nós usamos, o alfabeto romano, enfim, o alfabeto fônico que se chama, né, também. Então, mas na fala não tem nada de separação. Não tem nada de separação. Nada de separação. Nossa, ele tirou o da do nada e tudo bem. E todo mundo tira? Sim, nada de separação. Não tem separação nenhuma nas palavras. Outras coisas interessantes sobre as palavras e o alfabetismo, que é isso que nós vamos falar. Com dicas práticas, hein? 3 passos para poder usar as palavras. Primeiro, saber que sozinha uma palavra não significa nada e, portanto, ela não vai ficar. É que nem aprender um número, o número 15.848, tá? Fica com ele aí, vai ser importante, vai cair na prova. Para lá, não vou lembrar disso, nem vou associar com nada e nem vou criar uma capacidade de me comunicar, né? Ou matemática, né? Não, sozinha uma palavra não quer dizer nada. Se você dizer caixote, ela não quer dizer nem... ela quer dizer a tradução de box em inglês. Wood box, talvez, né? Em inglês. Mas ela sozinha não quer dizer nada. É um pedaço de um filme. E esse filme era falado. E depois foi simbolizado em palavras para poder escrever aqui. Não é genialidade. É ótimo o texto, muito bem. Para escrever e para ler. Mas não para aprender a falar. Né? Não é para isso. Tá? Foi para isso numa época, não para aprender, mas foi para quem já sabia ler para recitar. Lá, 1.000 anos atrás, para um padre ler o que tinha que ser falado, conforme dizia lá no que mandaram para ele, da Santa Sé, sei lá de onde que veio, o padre, o sacerdote, lia o texto para os fiéis da igreja, que eram todos analfabetos, há 1.000 anos atrás. Né? Até o rei era analfabeto na época. Então, para isso servia, para falar o que está escrito. Agora, para aprender a falar uma coisa com os sons errados e ainda vendo palavras, depois que eu vou juntar para conquistar a fluência, tá doido, isso é um lorota também num bonde, né? É não saber o que é o texto. Sozinhas as palavras também não querem dizer nada. Você pegar, quero essa palavra aqui, não vai lembrar. Pode esquecer, não se deu o trabalho. Aprenda as 1.000 palavras mais faladas em inglês, grande bobagem, sem saber o que é o alfabetismo. E o que é usar um texto para adquirir a capacidade de se comunicar, ou seja, falar, ouvir, entender e falar. O som da palavra tem que ser, se quer pegar uma palavra, ótimo, pega lá, vamos lá, traz a palavra, depois nós vamos contextualizar ela, nós vamos colocar ela dentro da fala, nós vamos trazer esse trecho do filme para o filme inteiro que você quer, né? Então o som da palavra tem que ser o som que está dentro do filme, dentro da remessa de significado do tamanho do pulmão. Tem que ser aquele som. E não é, quando está escrita, não é o mesmo som. Quer ver?
Eu já vou mostrar. E em terceiro lugar, outro passo, terceiro passo é saber que os detalhes, isso é importante, saber que os detalhes e as diferenças, para quem está aprendendo uma língua, não são perceptíveis, você não percebe. Como mudar para uma outra cidade? Claro que o banco fica na praça de baixo. Depois que você mora lá vários meses, anos. Como que teve um dia que eu ficava, quem não sabe se ficava na praça de cima ou na praça de baixo? Praça de baixo. Praça de baixo. Como que tinha isso? Né? Essa dúvida. Porque eu não tinha familiaridade com aquela cidade para a qual eu me mudei. Da mesma forma, a aproximação com o idioma estrangeiro, no caso o inglês, você acha que não, que dá na mesma falar do mesmo jeito. Né? Man, homem, e man, homens. O plural. Todo o resto da remessa semântica vai estar trocado se for homens ou se forem homens ou se for um homem só, né? Some men are here. Alguns homens estão aqui. Some man is here. Claro, some man is here. A man is here. And the men are here. The men are here. Para mim já é automático. Eu nunca vou falar the men are here. The men are here. Que possa, claro, deu um crack lá. Porque eu tô com essa lógica instalada daquela palavra man. Aí não faz diferença nenhuma. Oxi, e o resto? Como é que você faz? É muito importante entender essa remessa de ar. Essa que é que tem que ser. E tá certinha, tá viva, funcionando. E que serve como matriz para outras remessas que eu vou querer ouvir, que eu vou querer falar. Serve como matriz, ela se reproduz, ela se adapta, tá? I want to go to the park. I want to go to the bank. Quero ir pro parque, quero ir pro banco. Eu ponho o quê? Eu ponho I want to go to the park. Se eu tiver que trocar e botar I want to go to the bank, pronto, uma moleza. Claro que é uma adaptação de um trechinho do filme só, né? Bank e park. Banco e parque. Mas elas servem de matrizes, desde que elas sejam vivas mesmo, inteiras, do tamanho do pulmão, que é o que vai produzir, né? A matéria-prima, o ar. Então, prestar atenção que os detalhes e as diferenças elas não são perceptíveis no começo. Então a gente tem que fazer um esforçozinho, associar outras que já estamos familiarizados, né? Como naquela tabelinha nossa de vogais, tem palavras ali, tem cat, que é uma guia para ver se ma de man fica parecido com ca de cat, ca, ma. Opa, agora ficou diferente de me, que é que nem pet, né? Gerar essa diferenciação, tá bom? E no começo elas não são percebidas. Você jura que é a mesma coisa. E não é. Porque nós temos um aparelhinho que leva porque você já sabe, tá? Chama MARA, Mecanismo de Acesso a Rotas Alternativas. É um dos subestruturas do nosso órgão da fala. Ele pega a coisa mais parecida e joga para lá. Então você jura que é igual. Apesar de que você está ouvindo diferente, mas o sistema faz te entender que é igualzinho, né? Aí depois, com a familiaridade, você vai percebendo e essas diferenças começam a ser perceptíveis, tá bom? Ok. Por exemplo aí, tá? Um bombeiro, né? Um bombeiro, certo? Como é que é? Digam aí. Man, né? E se for fireman? One fireman, que nem K, ma. E se for dois? Como é que vai ficar? Esse K, não vai ser mais K, vai ser pet, né? Que nem pet. Aí eu falo fireman. Pé, mé. Ah, pronto. Rapidinho. Sabendo dessas coisas, né? Importantíssimo. Tá? Gato. Gato em inglês. Direia essa palavra. Como é que é gato em inglês? Vamos ver se a gente tira ela como ela é pronunciada na fala. Porque na fala ela não é pronunciada como... Digam aí. Qual é a palavra? Cat. Né? Direitinho. Cat. Né? Pronunciou a vogal direitinho, só que ele botou um t lá. Esse t não existe na fala. E você está querendo aprender uma palavra que você vai ouvir dentro de uma fala e não é a mesma. Você botou um t. Ah, tem detalhe? Sim, isso é um código. Você botar uma barra a mais no código de barra já era. Não é aquela coisa, não funciona, não é aquela. É assim que funciona a linguagem. A binguagem. Binguagem? Por que o cara tá falando binguagem? Ah, desculpa, é linguagem. Imagine. Só que a gente não percebe isso, porque a gente fala português. Em códigos, resumindo coisas, falando caipira, falando do jeito que for, rápido, não sei o que, né? Mas não erra. Em inglês a gente pode errar, porque não está familiarizado. Pode errar não, pode acontecer de errar. E nem perceber. Então, cat,
Ah, o som dessa palavra, sabe como é? Cat. Cat. Cadê o T? Ah, tá lá. Colocado ali, mas não é solto. Então não é cat. Por isso eu falar, por exemplo, eu vou fazer uma com cat daqui a pouquinho, como falando cat, né? Que é a palavra escrita. Então a palavra escrita é diferente. Vamos ressubstanciar a escrita, vamos trazer ela para a fala. E não vamos trazer para uma fala de uma palavra, vamos trazer para uma fala da remessa semântica, da remessa de significados, né? Semântico e significado é parecido. Mas de uma remessa vocal. Remessa que, se for medir, tem em torno de 7 palavras. Como eu posso medir a quantidade de célula que tem na minha mão? Eu preciso saber essa coisa? Não. E onde estão? E qual é o nome dela? Imagine. Para pegar qualquer coisa? Não, não precisa. Não precisa saber que palavras tem também. Quando você aprende a falar. É bom? É bom. Pode usar texto, você vai saber que palavras. Muito bom o texto. Né? Dá uma consistência, mas tem que saber como usar. E é isso que eu estou passando, começando a passar para vocês, tá bom? É preciso trazer as palavras, a substância oral, vocal, sonora delas. Porque isso tudo aqui é sonoro. Só que foi simbolizado em letras em cima de papel. Né? Para guardar, para não sei o quê. Né? Para mil coisas, um cheque. Né? Em palavras. É tudo oral. Banco Central promete que vai pagar ao portador, não sei o que lá. Né? Muito bem. Vamos ver o que é essa ressubstanciação de novo, tá? São os 3 elementos fundamentais: voz íntima, entonação. Tem gente que fala entonação. Entonação é mais prático. E efeito trem, tá? Eu já expliquei, a voz íntima é falando assim, mesmo bem baixinho. Entonação é botar uma coisa forte em algum lugar da sentença. Às vezes nem é uma sentença, hein? Da remessa. E efeito trem é começar bem devagarinho e depois vai rápido, tá? Claro que para tudo isso tem que estar alfabetizado, em primeiro lugar. Né? O número 0 é alfabetismo. E o alfabetismo das palavras é dos sons que estão dentro da remessa. Se você quer pegar uma palavra, tem que ir lá atrás dela como ela é dentro da remessa. Tá? 3 aspectos práticos dessa ressubstanciação. Né? Você pode saber que tem algumas coisas, né? Tem os efeitos entre as letras. Né? Tem a junção entre consoantes, que não tem em português. E os efeitos entre letras que tem em inglês são diferentes dos que tem em português. São muito mais raros. Né? Os efeitos, a junção entre consoantes, que não tem em português, muitas delas que a gente faz em inglês, alfabetismo, enfim. E efeitos de consoantes sobre as vogais. Tem efeito de consoante sobre a vogal? Tem. São alguns aspectos práticos, tem vários, que a gente vai pegando, principalmente usando a ferramenta Sound que a gente propõe. Efeito entre as letras, por exemplo. Efeito entre vogais. A gente conhece essa tabelinha, né? Onde você tem dos 10 sons vogais, que são os importantes, porque os consoantes são internacionais, porque consoam 2 pedaços da boca, que todo mundo tem igual no mundo inteiro, né? Etc. E são os sons vogais os que diferenciam um país do outro. E no caso aqui no inglês, A, né? E, I, O, U, tá? E aí tem cake, Peter, ice, pop, music. Tudo com esse efeito de uma vogal posterior na direção da vogal anterior. Tá? Tá certo? Eu não sei se eu tô apontando certo. O fato é que pop é pop, não pop, porque tem o E lá, né? Aí uma vogal anterior também no music. Qual é a vogal? É o I, que está afetando o U, dando o som original da letra U. Esse é o efeito. Dar o som original, E, I, I, O, U. Se não ficar cat, pet, six, pop, cut. A, E, O, digamos. Né? Aqui, butter, aquela velha história. Vocês conhecem já, mas não sei quanto estão habituados. Por isso que tem 2 T's, porque butter não é butter. Ah, mas tem a vogal porque ela não afeta que nem o pure. Ou todas as outras que tem esse E aí, vai afetar. E vai afetar, não precisa ser no fim da sentença, não. Da palavra. Alfabetismo, tem que mexer com a palavra. Porque tem 2 T's. Os 2 T's cumprem a função de isolar uma vogal da outra. Afastar uma vogal da outra visualmente, o olho vê primeiro, porque o olho é mais rápido que a língua, porque a luz é mais rápida que o som, e o olho opera com luz, e a língua opera com som. Então a língua é mais lenta, vem atrás e manda o olho verificar. Aí quando ele viu que tem um T, ele não sabe ainda se é but ou but. Aí ele vê que tem outro T, pronto. A mensagem está dada, vai ser but. E a língua fala but. E manda o olho lá para frente para continuar lendo. Se fosse ler em voz alta ou sabendo do som, sendo alfabetizado, sabendo do som das letras. Efeito entre vogais que eu falei, efeitos diversos, olha aí. I, um E afetando o Y, né?
Bye, E afetando Y. Like, é lixívia, fazer sabão, é um químico. Night, vogais, quer dizer, consoantes afetando vogais. Não tem vogal nenhuma, mas fica night. Sight. Outra vogal que é afetado, U. Como é o nome desse cara? É Hugh. Só isso, não tem G, não tem H, não é Hugh, não. É Hugh. O GH afetou. Ficou Hugh. Hi, né? Também T, igualzinho. Não interessa que vogal esteja lá, não é para ser pronunciado, só para afetar. C, é só para afetar e dá o som de I. Se não tiver, fica outra coisa, em geral, tá? Junção de consoantes, tem muitas em inglês. Batman. Em português vai ser Batman. Bate. Vai ter um T no fim. Importante não ter esse T, porque senão fica 3 sílabas e não 2. Batman. Né? Em inglês só tem 2. Batman. 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 É só Batman. Eu vi o Batman. Né? Alfabetismo das palavras, né? Tem que ser o som como som dentro da remessa, repito, vocal. Por exemplo, where did the cat go? Where did the cat go? É isso aí, where did the cat go? Cadê o gato? Para onde o gato foi? Para onde é que foi o gato? Né? Did. Isso daí não é did, né? É did. E vai juntar, você nem vai ouvir ele, ó. Did the cat. Acabou, não teve o segundo D. Não se ouviu, ele misturou com o the, né? Where did the cat go? Cat go! Então isso aí, é claro isso, cat go. E você fala cat, aprender memorizar essa palavra, e pode ser outra, não tão simples como cat, né? Provavelmente. Você não vai ver ela ser falada, porque ninguém vai falar para você where did the cat go? Cat go? O que é cat go? Cat go? Não sei o que é. A pessoa não vai entender quem ouvir você dizer isso. Cat go, que é o som da palavra cat. Tá? Dicas de como se alfabetizar e o que é importante no alfabetismo. E como o alfabetismo é importante. Quer usar livro? Problema nenhum. E vamos usar. Bastante texto. Muito bom. Muito prático. Mas tem que saber o que está fazendo, como tudo. Né? Tem que ter controle sobre isso por saber como é que é. Faca. Tem que ter controle. Muito eficaz. Faca. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Saber que é afiada. Né? Saber como usa. Saber como usa. E falar em vender livro para o cara e nunca alfabetizar ele num curso inteiro, anos, não alfabetizam, não, prometem que no fim a pronúncia vai estar boa, certo? É por acaso. Importantíssimo, isso é o ponto zero de usar texto, e nós usamos texto, então o primeiro passo no curso da Speaking Organ é alfabetização. Saber como as palavras são pronunciadas. Senão, é que nem construir uma parede sem os tijolos. Os tijolos vão jogar depois e você quer a parede pronta. Possível. No Speaking Organ, foi um bate-papo hoje, quinta-feira, dia 7. E na próxima quinta, deve ser 14, acho, não imagino, 7, 14, né? Outra, também mais prática. Já falamos de muitos dos princípios, e se quiserem ver as anteriores, falamos bastante de princípios e noções, né? E agora vamos dar mais dicas práticas, muito úteis. Um abraço e até quinta que vem. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.